Saudações acadêmicas, meu nome é Luiz Diego Alberto, sou coordenador do curso de História da Universidade Aberta I-7. Hoje vou fazer uma pequena demonstração sobre o processo de submissão da monografia na plataforma da Uni7. O sistema de monografia da Uni7 é composto por 5 capítulos, em que no primeiro capítulo encontramos a introdução, o segundo, a revisão da literatura, o terceiro, a metodologia, o quarto, a análise, discussão dos resultados e, por fim, as considerações finais que completam o quinto capítulo. Para este processo, existem vários itens dentro da gestão de monografia que o estudante deve ler antes de proceder às fases. Como, por exemplo, tem um template que o estudante deve baixar para poder seguir a sequência dos elementos principais do seu projeto e, em seguida, para dar o passo ao que se refere à monografia completa. Neste ponto, também o estudante deve ter um domínio, um conhecimento básico sobre o processo de elaboração de uma monografia, de acordo com os vários autores que apresentam na disciplina de metodologia de investigação científica, como o Gili, como o Lacato, entre outros autores. De princípio, ao entrar nesta plataforma de gestão de monografia, o estudante encontrará a fase de verificação de conhecimento sobre a elaboração de um tema, a fase de conhecimento do conteúdo que deve constar dentro de uma introdução, vai encontrar também na revisão de literatura informações relevantes sobre como e deve ou o que deve constar dentro de uma revisão da literatura, assim consequentemente as demais fases. Na fase de tema e problema, que é a primeira em que o estudante encontra-se ou depara-se neste processo, o estudante deve trazer um tema e fazer uma contextualização no que pretende escrever sobre aquele problema que lhe afeta ou um problema que viveu ou um problema em que a sociedade talvez esteja enfrentando e que carece de um estudo e de uma possível resolução pontual. Então, existem estudantes que têm deparado com alguns problemas sobre como submeter estas fases. Ao entrar na plataforma, depois de apresentar as suas credenciais, o e-mail que a Uni7 oferece ao estudante, o estudante acede ao seu curso, mas pode, antes de aceder à parte da monografia, ir ao curso que encontra-se na barra superior, clicar na licenciatura. Depois da licenciatura, vem as faculdades. Clicar na Faculdade de Ciência de Educação, ou se estiver no curso de História, deve clicar na Faculdade de Ciência de Educação. Procurar ou localizar o seu curso. Após encontrar o seu curso, vá até o quarto ano, em que está incluído a disciplina de monografia. Encontrado esta disciplina, como por exemplo, vou fazer a demonstração com a disciplina de 2022, que consta já estudantes inscritos. Então, ao estudante já inscrito, acede à plataforma com os elementos já descritos e vai poder encontrar a parte da monografia em que bem-vindo ao espaço de gestão da monografia. Existe lá anúncios, orientação de informações, documentos que apoiam o processo de monografia, modelos, como elaborar uma monografia, modelos que incorpora as normas APAS que a Uni7 utiliza, lista de verificação, em que também podemos encontrar vídeo, temas que abordam como elaborar um tema, vídeo, fóruns de discussão em que o estudante pode apresentar uma dúvida ao seu supervisor. Então, findo esta parte, na lista de verificação, o estudante poderá submeter o seu tema. Segue-se a fase de submissão do PDF, que contém uma contextualização geral do seu problema. Neste ponto, o estudante segue a este ponto em que encontrará este item escrito enviar o trabalho. O mesmo deve ser clicado e existe em cima um texto em que o estudante deve ler e ativar um quadrado que consta como forma de aprovação ou uma declaração que aprova que deve ser submetido o seu PDF. Feito isto, o estudante deve procurar o ficheiro onde estiver guardado. Se estiver no My Document,
se estiver no desktop, deve arrastar, como aqui faço a demonstração. Arrastar o seu ficheiro para este campo e deixar o mouse para fora. Em seguida, deve clicar em guardar as alterações. Findo isto, o ficheiro já foi submetido e deve aguardar até o momento em que o supervisor encontre o seu ficheiro submetido e corrija. Neste ponto, não é taxativamente linear se o supervisor encontra o seu texto, corrige positivamente para a fase seguinte. E para a fase seguinte, o estudante que submete o seu PDF do tema ou de uma outra atividade ou fase deve ter a nota mínima de aprovação de 10 valores em seguida. Então, se este ficheiro for aprovado com nota de 10 ou mais valor, dali o supervisor deixará certas recomendações de melhoria do seu trabalho, de modo que nas fases subsequentes o estudante melhore e submeta. Mas também, tendo sido aprovado, o estudante passa para a fase seguinte, como por exemplo, para a fase de elaboração da introdução, em que contém lá os elementos importantes como o tema, os objetivos, as hipóteses, a relevância do tema e pequenos textos científicos que fazem uma linhagem dos conhecimentos atuais em relação ao que estão escritos. Muito obrigado. Unicet, ensino online, ensino com o futuro.